Bom dia, sétimos anos. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 22/9, gênero textual, a entrevista jornalística. Então, vamos lá. Basicamente, quando a gente ouve falar em entrevista, a gente já pensa logo em uma pessoa, né, que está ali fazendo as perguntas com o microfone na mão ou com um radinho ali, gravando o que está ouvindo, e alguém que está respondendo. Basicamente, a ideia que nós temos da entrevista é exatamente essa. Uma pessoa perguntando e outra respondendo. É a ideia do bate-bola, que a gente ouve muito essa expressão quando as entrevistas são feitas com jogadores de futebol, com jovens, com músicos, com pessoas que querem passar alguma mensagem rápida no momento, dar alguma informação, relatar alguma coisa da sua vida. Como falar sobre a sua autobiografia, comentar sobre como está sendo sua carreira no momento. Então, alguém pergunta e outra responde, ou outras pessoas, podem responder. Nós podemos ter um repórter e 2, 3 entrevistados no momento. Então, para início de conversa, vamos lembrar que a entrevista é um dos gêneros textuais, oral ou escrito, porque ele pode ser feito apenas com pergunta e resposta aqui na oralidade, ou ele pode ser publicado em jornais, revistas, em sites. A função da entrevista é passar uma informação. E essa informação, geralmente, ela é veiculada pelos meios de comunicação, como jornal, revista, internet, televisão, rádio, entre outros. É muito difícil você fazer uma entrevista e não guardar isso para a posteridade. Por exemplo, na sala de aula, se nós estivéssemos, nós faríamos uma pequena entrevista, um colega entrevistando o outro. Isso aí não seria gravado, porque é algo bem informal, algo para nós entendermos como funciona ali a entrevista. Mas, se, por exemplo, eu tenho a oportunidade de entrevistar, exemplo, o prefeito de Cariacica, ou o governador do estado, ou um músico daqui da região, ou um escritor capixaba, provavelmente o que eu vou querer é guardar essa entrevista para a posteridade. Então, o que eu faço? Eu gravo, ou eu vou fazendo as anotações conforme a pessoa vai falando. E a entrevista, ela é, na verdade, um tipo de texto que pode aparecer dentro da notícia ou da reportagem. Alguém pode estar dando uma notícia e, ao mesmo tempo, fazer uma pequena entrevista com alguém que está ali. Ou, durante uma reportagem longa, você pode estar entrevistando uma pessoa ou outra que conhecem o assunto, podem dizer algo, possam contribuir para alguma coisa relacionada ao tema que está em discussão, que está em abordagem ali na reportagem. Então, a primeira coisa que a gente observa é que a entrevista é um texto marcado pela oralidade, é marcado pelos recursos de fala. O que são marcas de oralidade? São essas marcas, essas palavrinhas, essas expressões que nós usamos no dia a dia como tá, então, né, aham, ok, que são expressões que marcam que a conversa está num nível informal, vamos dizer assim. Está todo mundo ali conversando de maneira amigável e nós utilizamos esses recursos chamados marcas de oralidade. Então, a entrevista ela busca produzir interação entre duas ou mais pessoas e nós temos sempre a presença do entrevistador, que é quem faz as perguntas, que é aquele que direciona a entrevista, e o entrevistado, que é aquele responsável por responder as perguntas e para, a partir daí, criar o diálogo, né, nessa entrevista. O objetivo maior da entrevista é exatamente essa ideia de você poder dialogar com alguém. Eu faço perguntas e obtenho respostas. Então, nesse momento, eu estou conversando, dialogando, trocando informações. Por isso que a gente diz que a entrevista tem função informativa. Você troca informações, você forma opiniões, você discursa sobre determinado assunto e você apresenta aí o seu ponto de vista sobre alguma coisa. A entrevista, ela tem como função principal aí essa difusão do conhecimento, a formação de opinião, o posicionamento crítico da sociedade, uma vez que o que ela busca fazer durante o diálogo é promover esse debate.
E o que nós utilizamos na entrevista é o chamado discurso direto. O que é o discurso direto? É quando você tem pergunta e resposta. E se eu fosse representar na escrita, isso estaria marcado por 2 pontos, travessão. Exemplo, Carla perguntou, 2 pontos, coloco travessão. Antônio, como você está? Interrogação. Então, o que nós temos ali é a marca do discurso direto. A reprodução de perguntas e respostas conforme elas acontecem. As palavras proferidas pelo entrevistado e entrevistador são transcritas de maneiras fidedignas. Como assim? Vamos supor que eu fui contratada por uma empresa para fazer uma entrevista com um escritor muito famoso aqui do estado. E durante essa entrevista eu usei um aparelho de gravador. Então, eu fui fazendo as perguntas e tudo que ele ia falando, isso foi ficando gravado no aparelho. Depois, eu passei essa gravação para a minha secretária, que vai fazer o quê? Transcrever a entrevista. Ou seja, ela vai anotar, ela vai digitar depois esse texto, conforme as perguntas e respostas vão aparecendo. E quando nós dizemos que isso precisa ser feito de maneira fidedigna, é porque se durante a pergunta eu utilizei recursos como então, marcas de oralidade, isso também precisa aparecer. Quando eu paro no meio da minha resposta e dou uma risadinha, tá, e dou essa risadinha, quando você vai transcrever a entrevista, você precisa identificar, como nós colocamos aqui, observações como risos. Então, durante a minha resposta, eu ri, ou eu gargalhei, ou eu fiz um comentário, ou eu chorei porque fiquei emocionado. Então, isso precisa aparecer. Já que você não está vendo a entrevista, mas está lendo, então você precisa transcrever de maneira fidedigna. Quando a entrevista é apresentada, você gravou e apresentou ali as duas pessoas conversando. Então, aquilo ali já vai ficar algo bem mais direto, bem informal, dependendo da pessoa que está sendo entrevistada. Então, já é direto ali, você não precisa transcrever. Quando você vai passar para um jornal ou para uma revista, tudo que acontece durante a conversa precisa ser transcrito e precisa ser apresentado. Risos, conversas, choro, tudo que aparece precisa ser transcrito. Com relação às características que compõem a entrevista. Primeiro, são textos informativos ou opinativos. Esse é o objetivo da entrevista, você informar alguém sobre algo ou você demonstrar aí opiniões diferentes. Vou fazer uma entrevista aqui hoje com 3 convidados que vão falar para a gente sobre essa situação do coronavírus. Então, eu tenho ali informações que serão passadas e, ao mesmo tempo, opiniões. Vamos supor que eu tenha um agente de saúde, um médico sanitarista e o governador do estado. Então, você tem 3 pessoas com opiniões diferentes, com informações diferentes, que irão dialogar comigo durante essa entrevista. Não sei se vocês já assistiram um programa que passa na televisão chamado Roda Viva, que fica bem nítido para a gente esse ar de entrevista pomposa. Nós temos ali uma pessoa que fica no centro e várias pessoas que ficam ao redor fazendo perguntas, interrogando, indagando, opinando. Então, é uma conversa dirigida. Porque a pessoa no centro, eu não vou dizer bombardeada, que ela não é bombardeada com perguntas, mas ela recebe várias perguntas do qual ela precisa expor sua opinião, ela precisa passar as informações. Então, nós temos sempre ali a presença do entrevistador e do entrevistado, nós podemos ter mais de uma pessoa entrevistada. A linguagem é dialógica, ou seja, marcada pelo diálogo, converso com você e quero a sua resposta, e pela oralidade, esses recursos chamados marcas de oralidade que nós utilizamos no dia a dia. Lógico, pessoal, que se vocês forem produzir um texto, produzir o texto não é transcrever a entrevista, um texto argumentativo, dissertativo, vocês não utilizarão essas marcas de oralidade. Não pode aparecer no texto de vocês, tá, ok, né, também.
Isso só aparece na nossa fala, na nossa linguagem do dia a dia, na nossa conversa cotidiana, ou quando o texto ele é transcrito com o objetivo de representar exatamente como a pessoa falou, como a entrevista aqui, que você precisa transcrever da maneira como aconteceu. Marca do discurso direto, pergunta e resposta, né? 2 pontos, o travessão marcando aí a resposta. Subjetividade, a pessoa pode se expressar, manifestar suas emoções da forma como ela achar melhor. E é uma mescla da linguagem formal e informal. Como assim? Vamos supor, eu estou entrevistando um ministro. E é esperado que a linguagem utilizada ali seja uma linguagem formal. Eu estou entrevistando um escritor de renome, um escritor conhecido mundialmente. É esperado que a linguagem seja uma linguagem formal. Mas nada impede que em alguns momentos, que em determinadas conversas, determinadas respostas, ele utilize recursos como não, claro, né? Tá. Ou seja, são recursos que demonstram a informalidade, demonstram que a pessoa que está sendo entrevistada, ela está à vontade com o entrevistador. Portanto, é nítido, né, e é observável durante as entrevistas essa mescla da linguagem formal e informal. Ok, pessoal, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Ok? Depois eu posso estar enviando os slides para vocês estarem fazendo as anotações no caderno, tá? Com relação à estrutura da entrevista, a forma como a entrevista se organiza. Primeiro, se eu fui contratada para fazer uma entrevista, primeira coisa que eu preciso fazer é escolher o tema. Eu vou entrevistar quem? Um escritor famoso. Eu quero saber o quê? Sobre a última obra dele, sobre a última pesquisa que ele está fazendo, sobre o fato dele estar mudando de país. Eu quero que ele fale no geral sobre as obras dele. Qual é o tema da minha entrevista? Eu quero pesquisar sobre desigualdade social no Brasil. Então, eu vou entrevistar um sociólogo. Então, eu tenho a temática já direcionada. Eu quero saber um pouco mais sobre o Covid. Então, eu vou entrevistar quem? Eu quero ouvir um médico sanitarista. Então, eu vou pesquisar, vou procurar um médico sanitarista que possa participar da minha entrevista. Significa que a primeira coisa que eu preciso fazer é escolher o tema. Depois do tema, você seleciona quem será o entrevistado. E aí, eu preciso elaborar o roteiro. O que é o roteiro? O que eu quero saber, afinal de contas? Se eu vou pesquisar sobre o Covid, eu quero entrevistar alguém, um médico sanitarista sobre o Covid. O que eu quero perguntar para ele? Então, eu preciso elaborar o meu roteiro. O que eu quero saber? O que eu preciso que ele comente? Quais as informações que eu quero que ele passe durante a entrevista? Então, eu elaboro o meu roteiro com perguntas, com questionamentos. Posso colocar opiniões de outras pessoas, comentar com ele, olha, fulano disse isso, isso e isso. O senhor concorda? Então, as perguntas precisam ser bem diretas, de forma clara, levando levando o entrevistado a compreender a pergunta e a partir daí direcionar a resposta. Então, a gente precisa ter perguntas precisas, claras, diretas. Tudo está pronto? Selecionei o tema, selecionei a pessoa, elaborei o roteiro. Qual será o título da minha entrevista? A entrevista ela pode ter o título, receber o título depois que estiver tudo pronto. Porque alguns entrevistadores pegam uma fala do entrevistado, um comentário do entrevistado e a partir dali colocam como título da entrevista. Ou posso colocar antes também de iniciar. Vamos supor que a entrevista será ao vivo, será transmitida, então eu coloco. Hoje estamos aqui, né, para entrevistar o Antônio José, um músico muito famoso, cujo tema da entrevista é música para quê? Vamos supor, esse é o tema que eu dei, esse é o título que eu dei à entrevista. Então, a partir do momento que eu já direcionei isso, porque a entrevista está sendo ao vivo, então eu coloquei que estará participando conosco da entrevista música para quê? Eu joguei o meu tema, o meu título, perdão. Eu joguei o meu título. O tema todo que será discutido ali será sobre música, visto que eu estou entrevistando um músico. Então, eu tenho
seleção do tema, seleção do entrevistado. Elaborei o roteiro, coloquei um título. Ou você coloca o título antes de começar a fazer as perguntas, ou você pode deixar o título para depois, quando você for publicar a sua entrevista. Quando tudo isso estiver pronto, realizei já a minha entrevista, eu faço uma revisão. Ou seja, terminei a entrevista, eu vou revisar se tudo que eu gostaria de ter perguntado, se tudo que eu planejei para perguntar, realmente eu perguntei, realmente aconteceu. Então, você faz uma revisão geral. Você revisa o seu texto antes de começar a entrevista, para ver se tudo que você quer saber está ali, e você revisa o seu texto quando você terminar, porque depois você já tem um texto pronto, transcrito, com perguntas e respostas. Isso para ser publicado. Então, você faz a revisão geral. É basicamente o que nós fazemos quando elaboramos um texto, né? Você terminou o seu texto, sua redação, você não vai entregar para a professora assim que você colocou o ponto final. Você precisa fazer uma leitura. E a partir dessa leitura, você vai identificar. Coloquei tudo que eu precisava, discuti sobre o assunto, apresentei as ideias que foram pedidas, as discussões que foram tecidas ali. Então, você fez uma revisão geral do seu texto. Ok, pessoal? Então, nós temos aí características que são bem marcadas e nós temos a chamada estrutura da entrevista que precisa ser organizada antes de iniciar. E para começarmos, nós temos lá na página 3 da apostila de vocês um exemplo de entrevista jornalística. E aí eu quero que vocês acompanhem comigo a apostila, página 3. Antes da gente iniciar a página 3, lá na página 2, nós temos assim, ó, entrevista jornalística, uma conversa guiada. E logo abaixo eu tenho um cartaz comentando sobre Dia Mundial contra o Trabalho Infantil e destacando o dia 12 de julho. Isto porque esse cartaz, ele será para a gente o tema, a base, para entendermos a entrevista que será apresentada na página 13, que será uma entrevista voltada para a discussão sobre o trabalho infantil. Então, acompanhem comigo que nós temos assim na página 13, ó. Leia uma entrevista com Kailash Satyarthi, que lançou no Brasil a campanha 100 milhões por 100 milhões, visando combater o trabalho infantil. E aí o texto começa. Observem que foi um texto tirado da internet, até porque nós temos a página aí direcionando para a gente, né, que foi retirado da internet. Então, foi um texto feito para ser publicado, foi feito por uma revista, né, foi encomendado por uma revista. A revista é a revista Dinheiro. E nós temos ali quem faz a pergunta, que é o entrevistador representante dessa revista Dinheiro. Então, quando aparecer para a gente Dinheiro, esse é o nome da revista, que significa ali que ela está sendo representada por um entrevistador. E nós temos as respostas do Kailash Satyarthi. Então, só para nós entendermos aqui, nessa página eu tenho, o crescimento econômico não pode ser justificativa para a escravidão. Esse é o título da entrevista. E é uma afirmação, é uma frase dita pelo Kailash Satyarthi que foi retirada lá de dentro da entrevista. Então, esse é o nosso título. Antes de começarmos a ler a entrevista, o entrevistador ele fez uma apresentação. Ele demonstrou para a gente, ele apresentou para a gente quem é o Kailash Satyarthi. Então, nós temos assim, ó, em 2014, quando os vencedores do Prêmio Nobel da Paz foram anunciados, o indiano Kailash Satyarthi não era tão conhecido, inclusive por muitos em seu país. O fato de ter dividido o prêmio com a adolescente paquistanesa Malala, nós já estudamos bastante sobre a Malala na apostila 1, então já é conhecida nossa. A ativista que desafiou o grupo extremista Talibã para poder estudar, ajudou nesse quase ostracismo de Satyarthi. Ou seja, naquele momento, a Malala era mais conhecida do que o Satyarthi. Por isso que poucas pessoas tinham ouvido falar dele. No entanto, mesmo estando ao lado de uma das jovens mais admiradas do mundo na época, não faltaram motivos para ele também ser merecedor da principal premiação de direitos humanos do planeta. Hoje, aos 62 anos, o engenheiro de formação é um dos principais combatentes do trabalho infantil e da escravidão. Então, nós temos uma apresentação de quem é o Kailash Satyarthi,
da idade dele, a formação dele e por que ele se tornou uma pessoa importante. Tanto que ele coloca aqui, ó, é um dos principais combatentes do trabalho infantil e da escravidão. Ou seja, uma entrevista que vai discutir sobre trabalho infantil selecionou ninguém mais, ninguém menos do que um dos vencedores do Prêmio Nobel da Paz de 2014, que foi uma pessoa que lutou contra o trabalho infantil. Ativista desde a infância, quando recolhia livros velhos para jovens irem à escola, Satyarthi criou não vou ler não, porque é em inglês, né, em 1980. A organização foi a principal responsável pela libertação de mais de 80 mil crianças escravizadas na Índia. Então, nós temos aqui já um comentário, né, sobre a importância dele, e continua dizendo, sempre sorridente e afável com os admiradores, principalmente com aqueles sedentos por uma selfie, o ativista de fala pausada atendeu a dinheiro no evento de lançamento da Somos Livres, campanha para a erradicação do trabalho escravo apoiada pelo Ministério Público do Trabalho. Observem que agora nós temos conhecimento de onde aconteceu a entrevista, né? Aconteceu um evento, que era o lançamento da campanha Somos Livres, que tinha como objetivo erradicar o trabalho escravo, e a revista Dinheiro foi até esse evento e realizou a entrevista com ele. Confira a seguir os principais trechos da entrevista. Então, eu não vou ler a entrevista toda, é uma entrevista longa e interessantíssima, em que o entrevistado, né, que é o Kailash Satyarthi, demonstra para a gente a luta dele contra o trabalho escravo, como ele tem feito, né, junto às empresas privadas para diminuir, para erradicar o trabalho escravo. E aí eu marquei para vocês aqui, né, o título, a apresentação, o entrevistador e o entrevistado. Observem que nós temos bem marcado Dinheiro, que é quem faz a pergunta, que é o entrevistador, em letras maiúsculas. Depois nós temos a pergunta também em destaque, em negrito, e logo abaixo a resposta, identificando o entrevistado também em letras maiúsculas. Então tá bem marcado para a gente, quem pergunta, quem responde, quem pergunta, quem responde. Isso significa que toda a entrevista jornalística será organizada em blocos. Como se constituem esses blocos? Blocos de pergunta e resposta. Então, se vocês observarem aí toda a entrevista, nós temos 10 blocos de perguntas e respostas. Eu não vou ler toda, eu quero ler com vocês a primeira e a quarta, só para a gente entender aí o tema, né, o assunto discutido na entrevista. Primeira pergunta diz assim, ó. O senhor está na luta contra a desigualdade e a escravidão desde a infância. Agora, 26 anos depois da criação da BBA, como enxerga a situação do trabalho escravo? E ele responde, ainda é vergonhoso para a nossa sociedade. Nesses tempos modernos, ter mais de 200 milhões de crianças em trabalhos análogos à escravidão. Ainda há diversos homens e mulheres nessa situação. E mesmo que as pessoas não saibam, há diversas formas de trabalho escravo por tráfico, por condições degradantes de trabalho, por pagamentos de dívidas, entre outros problemas. Existem tantas formas que se criou uma grande mancha negra em nossa era e na sociedade. E aí nós vamos passar para a próxima pergunta, que é a terceira, que diz assim, ó, o senhor criou o selo Hugmark para diferenciar produtos de tapeçaria que não foram feitos por meio de trabalho escravo. Como essa estratégia transformou a sua luta? A primeira pergunta foi feita para que ele pudesse demonstrar como o trabalho escravo ainda está presente em nossa sociedade. Essa terceira pergunta, ela está sendo feita com o objetivo de levar o Kailash Satyarthi a comentar sobre o selo que ele criou, que é esse selo Hugmark, diferenciando produtos que são feitos por trabalho escravo, trabalho infantil, e aqueles produtos que são feitos normalmente. Então, ele criou um selo para poder identificar, ó, esse produto é feito por trabalho infantil, por exploração de trabalho infantil, né, para identificar. E aqueles produtos que não são feitos por trabalho infantil. Então, a resposta dele é a seguinte: eu acredito que a maioria dos consumidores, a maioria dos negócios tem boas intenções. Nunca passou pela minha cabeça que todas as indústrias, todos os fabricantes de tapetes ou todos os restaurantes eram gananciosos e estavam trabalhando de maneira equivocada. Eu sei que muitos estão preocupados com seus ganhos,
Mas, ao mesmo tempo, eles não podem se esquivar da responsabilidade de criar uma sociedade melhor e precisam consertar todos os defeitos de suas empresas. Por isso, foi necessário mostrar aos consumidores as companhias que realizam um bom trabalho. Os produtos com o selo Hugmark dão a certeza para o comprador de que nada foi fabricado com mão de obra escrava. Os consumidores querem ter acesso a essas informações. Isso foi realizado no Nepal, no Paquistão e na própria Índia. Alguns importadores e exportadores pedem que o selo esteja presente para ser realizado algum negócio. Ou seja, a criação do selo já ajudou os próprios consumidores, porque as pessoas querem saber antes. Foi feito por trabalho infantil? Utilizou trabalho escravo infantil? Então, o selo tornou-se importante e emblemático ali para demonstrar essa luta do Kailash Satyarthi para erradicar o trabalho infantil. E a última pergunta, que é a que eu quero utilizar com vocês, porque já deu para a gente ter uma ideia no geral da entrevista, diz assim: como o Senhor se sente cada vez que liberta um grupo de crianças? E aí ele diz: cada vez que eu liberto alguém, eu liberto a mim mesmo. Toda vez que eu vejo a felicidade da liberdade, eu consigo ver Deus. Não sei quais deuses existem, mas eles estão nesses momentos. Liberdade é o principal presente divino e a escravidão é a maldição. Escravidão é o crime contra a divindade e a liberdade não pode ser negociada. Ou seja, a entrevista termina demonstrando como que ele é totalmente contra, né, o uso das crianças, né, a mão de obra infantil, como que ele enxerga essa questão da escravidão, tanto que ele diz ali, né, é o crime contra a divindade, perdão, e a liberdade não pode ser negociada, ou seja, é direito de todo ser humano ser livre. E ele quer começar essa busca pela liberdade na infância. Por isso, a luta dele é contra o trabalho infantil. Então, quem não leu a entrevista, sugiro que leia. É uma entrevista interessantíssima, importantíssima. Ele cita aí vários casos, né, de pessoas que ele ajudou, que ele tirou do trabalho escravo, de várias pessoas que puderam mudar de vida devido a esse trabalho, essa luta dele. Então, dando continuidade. Então, a primeira pergunta, ela traz para a gente a capa da revista onde saiu essa entrevista. E aí nós temos aqui, ó, revista Isto É Dinheiro. Não é só Isto É. É uma das ramificações da revista Isto É. Isto É Dinheiro. Ou seja, é uma revista voltada para a economia. É interessante a gente estar destacando isso, porque as entrevistas elas são feitas para serem veiculadas em locais ou em jornais, em revistas, com assuntos delimitados. Por exemplo, se é uma revista de cultura, eu vou colocar ali entrevistas com quem? Escritores, músicos, jornalistas. Se é uma revista de economia, eu vou colocar assuntos voltados para a economia. Então, eu tenho aqui, ó, Isto É Dinheiro, que é a capa da revista, o Big Boss do Big Mac. E aí nós temos aqui o dono, né, do McDonald's, aí, da franquia do McDonald's. Jornais, revistas, programas de TV procuram, em geral, definir o que publicam, levando em conta o interesse do seu leitor. Ou seja, provavelmente, quem são as pessoas que leem essa revista? Dinheiro. Pessoas que estão voltadas, né, para o campo da economia, ou economistas, ou pessoas que investem no mercado, pessoas que investem na bolsa de valores, pessoas que estão ali ligadas a essa questão econômica. Vamos lá no meu caso. Qual é o tipo de texto e de material que me interessa ali? Coisas voltadas para a cultura, entrevistas com escritores, entrevistas com pesquisadores dessa área de literatura, dessa área de gramática, dessa área de estudos linguísticos, dessa área de pesquisas científicas voltadas aqui para esse campo da língua portuguesa, para esse campo de produções textuais. Então, as pessoas, elas direcionam o seu interesse para aquele tipo de texto que vai contribuir para a sua formação. Então, vamos analisar o caso desse texto. A entrevista ela foi publicada na revista Isto É Dinheiro. Veja ao lado a capa de um número dessa publicação.
Pelo nome da revista e pela chamada para a sua matéria principal, que leitores provavelmente leem esses textos? Nós já temos aí a resposta do IAR, nós já comentamos, né? Economistas, empresários ou interessados nesse ramo. Pessoas que procuram investir, né, na Bolsa de Valores, investir no mercado, que trabalham com o mercado exterior, que trabalham com o comércio. Então, pessoas voltadas para o ramo da economia. Levando em conta sua resposta ao item anterior, por que a revista considerou importante fazer uma entrevista com Kailash Satyarthi? Olha só que interessante. A revista Isto é Dinheiro é uma revista voltada para empresários, para pessoas do ramo da economia. E aí o entrevistador, né, inseriu quem foi responsável por fazer essa entrevista, inseriu nessa revista a entrevista com Kailash Satyarthi. Então, você tem, de um lado, pessoas interessadas na economia, de outro, alguém que luta para que a economia se desenvolva sem usar o trabalho infantil, sem explorar o trabalho infantil. Assinale a alternativa que completa incorretamente a resposta a essa pergunta. Provavelmente, o leitor vai se interessar em saber mais sobre um dos ganhadores da mais importante premiação de direitos humanos. Ok, é uma resposta aceita, porque está voltado para a questão da economia e ganhou um prêmio que estava voltado para esse campo aí da economia, visto que ele lutou para a erradicação do trabalho infantil. O ativista, você vai se interessar em saber mais sobre o ativista cujas ações influenciaram em negócios como a indústria do carpete e público consumidor. Ok, resposta aceitável também. Você vai se interessar em saber mais sobre o ativista que atua prejudicando os negócios em países como Nepal, Índia e Paquistão, visto que isso pode ocorrer também no Brasil. A luta dele não é para prejudicar. Em momento nenhum ele diz que ele quer pôr fim à economia, que ele quer atrapalhar as pessoas, que ele quer atrapalhar os empresários, que ele quer prejudicar o ganho. Ele quer que as pessoas trabalhem de forma consciente. Você pode ser um empresário, mas você pode ganhar dinheiro, você pode desenvolver o seu produto, você pode difundir ali aquilo que você quer apresentar, né? Auxiliar, favorecer o desenvolvimento do mercado sem prejudicar uma criança, sem colocar uma criança para fazer esse trabalho. Então, em momento nenhum, o Kailash Satyarthi busca prejudicar os negócios. Então, essa aqui é a nossa incorreta. E o leitor vai se interessar em saber mais sobre o ativista que atua na economia, denunciando e impedindo o trabalho infantil, pois força os empresários e os executivos em geral a regularizar suas produções, ou a repensar suas práticas em relação a esse fato. Exatamente o que nós acabamos de dizer para justificar a terceira como falsa, né? O objetivo dele é conscientizar as pessoas. Letra C. Essa entrevista, e eu esqueci de colocar aqui a C, vamos acompanhar comigo aí na apostila. Essa entrevista também pode interessar aos leitores em geral. Por quê? Converse com os colegas e o professor e registre a conclusão a que chegaram. Então, a pergunta é, para nós que não estamos voltados, que não estamos ligados a essa questão da economia, por que pode ser uma entrevista interessante? A gente pode utilizar essa mesma justificativa aqui, ó, porque estaremos conhecendo um pouco mais sobre o ativista que foi premiado, né, que recebeu o Prêmio Nobel em 2014, e um ativista que luta para a erradicação do trabalho infantil. Então, é um tema, vamos dizer assim, um assunto de interesse nosso também, porque nós passamos a conhecer, nós tomamos conhecimento de ações que são feitas, realizadas por pessoas que lutam para pôr fim ao trabalho infantil. Então, eu acredito que vocês devem ter direcionado a resposta de vocês para isso aí também, porque apesar de nós não estarmos no mercado de trabalho, é um tema que nos interessa também. Qual é o tema dessa entrevista? O tema da entrevista é a erradicação do trabalho escravo, ou a luta para acabar com o trabalho escravo infantil, ou a exploração infantil. Tanto faz, conforme vocês acharem melhor para colocar.
Depois é pedido para que a gente volte lá no texto e organize os blocos da entrevista. A entrevista está organizada em pares de pergunta e resposta. E aí vocês vão voltar ao texto de vocês e vão organizar. E vocês vão ver que nós temos 10 blocos de perguntas e respostas. E a partir daí, cada bloco traz uma informação. Mas esse assunto vai ficar para a nossa aula de amanhã, ok? Um momentinho que eu estarei encerrando aqui.